Arthur Schopenhauer sobre educação. Parágrafo 372. Devido à natureza de nosso intelecto, ideias gerais devem surgir por meio da abstração a partir de observações particulares. Estas devem, portanto, existir antes das primeiras. Vamos lá, vamos tentar entender. O que seriam essas ideias gerais? Ideias gerais seriam as leis universais que o conhecimento científico descobre, que o conhecimento científico estabelece. Por exemplo, a lei da atração gravitacional. Tenho até uma imagem para mostrar para vocês. Aqui é o senhor Isaac Newton sentado debaixo da famosa macieira, que segundo reza a lenda, provavelmente é uma lenda, ele estava sentado debaixo de uma árvore e uma maçã caiu na sua cabeça. É uma lenda, mas é muito simbólica, serve para explicar o que a gente pretende aqui. Então, aí dizem que a partir dessa observação, quando essa maçã caiu, ele teve um insight, né? E já era um grande matemático, um grande físico, e aí ele formulou a lei da atração gravitacional, que é a lei da gravidade, que serve para explicar tanto os movimentos gravitacionais no nosso planeta, quanto no cosmos, quanto no universo inteiro, no espaço sideral, né? A atração que o Sol exerce sobre os planetas do Sistema Solar, a atração que a Terra exerce sobre a Lua, é tudo parte de uma mesma gravidade, de uma mesma força de atração gravitacional, que é a que nos mantém presos ao chão e é que faz com que tudo que sobe desce. Claro, se não subir muito alto. Então, Newton formulou essa lei matemática que diz que a força de atração gravitacional, é a letra F que vocês podem ver aí, é igual a uma constante G, que, salvo engano, é 1,48, mas podem tentar confirmar, não tenho certeza desse número, vezes a massa do primeiro corpo, vezes a massa do segundo corpo. Então, a constante vezes m1 vezes m2, dividido pela distância que separa esses corpos elevados ao quadrado. Então, a partir disso, você pode calcular a força de atração gravitacional entre a gente e a Terra, e você pode calcular a força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua, ou a força entre o Sol e a Terra, força de atração gravitacional. Voltando lá, vamos pensar novamente o que Schopenhauer diz no texto sobre a educação. Schopenhauer diz que as ideias gerais devem surgir depois da observação dos fatos particulares. Vamos voltar lá para ver se é isso mesmo? Olha aí, ó. Devido à natureza do nosso intelecto, ideias gerais, que seria, por exemplo, essa ideia da atração universal, geral quer dizer aqui universal, da atração dos corpos, atração da gravidade, um exemplo. Ideias gerais devem surgir por meio da abstração, que é um processo realizado por nosso intelecto, por nosso cérebro, a partir do meio da abstração, devem surgir por meio da abstração, a partir de observações particulares. Então pensa aí, a observação particular é Newton observando a maçã caindo. Tá? Estas, portanto, as observações particulares devem existir antes das primeiras, quer dizer, antes das ideias gerais, antes das leis científicas. Certo? Então você volta aqui para a imagem. Primeiro Newton vê a maçã caindo,
para depois ele formar uma ideia geral, uma teoria geral, universal, sobre o que acontece com os corpos na natureza que faz com que as coisas caiam. E que depois serve também para explicar o porquê a Lua permanece na órbita da Terra. É devido a essa mesma atração que a Terra exerce sobre outros corpos. Mas não é só a Terra que exerce, essa é uma ideia geral. Aí ele formula uma lei geral que diz que todos os corpos possuem uma força de atração gravitacional que é proporcional à massa do primeiro corpo, quer dizer, a quantidade de matéria, de massa que tem na Terra, multiplicada pela massa que tem no outro corpo, a quantidade de massa, de matéria que tem na Lua, multiplicada pela aquela constante K, acredito que é 1, eu falei antes 1,48, mas acho que é 1,84, dividido pela distância que separa a Terra e a Lua, elevada essa distância ao quadrado. Então você vai ter um valor que é a atração gravitacional. O que interessa para a gente aqui, claro, não é explicar a atração gravitacional e nem dar aula de física. O que interessa para a gente é observar essa sugestão de Schopenhauer, quando ele fala da educação, e ele diz que as observações particulares devem preceder, vir anteriores às ideias gerais. Então, está aí uma proposta pedagógica. Que proposta é essa? Quando os professores estão lá no ensino fundamental, lá no pré-1, pré-2, seria educação infantil, ou no fundamental, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, em vez de se preocupar em ensinar ideias gerais que estão nos livros, conceitos científicos, fórmulas matemáticas, como essa que eu mostrei aqui para vocês, né? Em vez de ensinar a força de atração gravitacional é igual a constante multiplicada pela massa do primeiro corpo vezes a massa do segundo corpo dividido pela distância ao quadrado, e faz o aluno decorar isso e fazer os cálculos. O que Schopenhauer está dizendo que isso não tem valor se antes não possibilitarmos aos alunos a experiência. A experiência. Então, é uma sugestão. Vamos pensar. Tem várias hipóteses. Quer dizer, não adianta levar o livro e falar, decora a fórmula, é isso daqui. O que Schopenhauer está dizendo é que se você vai trabalhar a força de atração gravitacional, por exemplo, antes você deve sensibilizar, a palavra é sensibilizar aos alunos para o fato da gravidade. Você pode pedir para eles pular, aí vai da sua criatividade. Pode pedir para ver quem joga a bola mais alto, e vai ver que a bola cai. E criar essa curiosidade, essa expectativa, a partir dessa observação de fatos particulares, questionar junto a eles, mas por que cai? Por que cai? Né? Então aí você tem a proposta de Schopenhauer. O estudo, o ensino, o conhecimento começa pela experiência. E é a partir da observação das coisas no mundo, da experiência, que o nosso intelecto pode formular ideias gerais, no sentido aí de conhecimentos científicos.